Olá, estudante! Seja bem-vindo ao programa Se Liga na Educação. Começaremos agora com a nossa aula de Física. E quem me acompanha hoje é o intérprete Heron, que aparece aqui. Muito obrigada, Heron. E eu sou a professora Suzana Apolinário. Então vamos ao tema de nossa aula. Esta aula é para o primeiro ano do ensino médio. Pressão, porque de acordo com o Plano Anual de Curso da Secretaria de Estado de Educação, agora no quarto bimestre, os alunos do primeiro ano estão desenvolvendo em sala de aula esta habilidade. Esta aula contempla a competência específica número 3 para Ciências da Natureza. Também possibilita o desenvolvimento da habilidade 301. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para o que vamos desenvolver nesta aula. Empregar instrumentos de medição, representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais, sob uma perspectiva científica. Também desenvolveremos competências socioemocionais, tais como a imaginação criativa, a curiosidade para aprender, tolerância à frustração e ao estresse e a autoconfiança. E o que vamos, então, na aula de hoje, compreender o conceito físico de pressão e sua unidade de medida no sistema internacional, analisar alguns efeitos da pressão atmosférica. Então, eu começo com o conceito de pressão, um conceito muito utilizado em ciências e que está diretamente relacionado ao nosso cotidiano. Então, o que é pressão? A pressão é o efeito de uma força exercida sobre uma área. Então, aqui a gente pode observar a definição matemática de pressão. A pressão é o quociente entre uma força, medida em Newton, sobre uma área, medida em metros quadrados. Então, se eu tenho uma força que está sendo exercida sobre uma determinada área, eu vou ter uma pressão medida em Pascal, unidade de medida de pressão, Newton por metro quadrado. Essa unidade Pascal faz referência a um cientista francês, Blaise Pascal, que viveu no século XVII. Bom, e para demonstrarmos o efeito da pressão, eu vou fazer aqui alguns experimentos. O primeiro deles será a cadeira de pregos, que eu trouxe aqui uma base onde foram distribuídos 900 pregos. Agora, observem, são pregos com as suas pontas. Normalmente, pregos, tá? Bom, o primeiro experimento será, eu vou fazer uma força nesse balão, pressionando-o contra essa cadeira de pregos. Bom, a pergunta inicial aqui é a seguinte: será que o balão vai estourar? Eu vou fazer uma força nele. Então, vejamos, colocar o balão aqui, olha, estou pressionando o balão. E vocês observem, o balão não estoura, mesmo com a minha força exercendo a pressão contra a cadeira de pregos. Bom, mas eu tenho também um único prego. E se eu fizer a mesma força pressionando o balão contra esse único prego, será que ele estoura? Sim. E vejam, eu não fiz muita força, fiz a mesma força
que eu utilizei na primeira experiência. Então, por que isso aconteceu? Vamos entender aqui, voltando na expressão matemática da pressão. Bom, a primeira experiência aconteceu com a minha força sendo exercida contra a cadeira de 900 pregos. Então, vejamos, foi uma área maior. Pressão é inversamente proporcional à área. Então, o que a gente observa? Quanto maior a área, menor a pressão. Já com um único prego, a área diminuiu, foi uma área muito menor. A areazinha de contato com a única ponta ali do prego. Então, menor a área, maior a pressão. Então, na primeira experiência, o balão não estourou porque a força exercida foi sobre uma área maior do que no segundo experimento. A mesma força exercida sobre uma área muito menor. Então, eu tive um efeito aí de uma pressão muito maior. Bom, esse experimento foi para vocês visualizarem o efeito da pressão, mas a gente pode também sentir esse efeito. Para isso, eu vou utilizar uma cadeira, vou colocar a minha base de pregos sobre essa cadeira. Você teria coragem de sentar nessa cadeira? Bom, será que a pressão ali é o suficiente para machucar? Então, e vou convidar o meu colega Samuel Fávero, que faz parte aqui do nosso programa, faz parte da equipe do nosso programa. Muito obrigada, Samuel, pela sua participação na minha aula. Eu agradeço o convite, tudo bem? Oi, pessoal de casa. Então, Samuel, eu fiz uma pergunta. Perguntei para os estudantes se eles teriam coragem de sentar nessa cadeira com 900 pregos. E você? Você tem coragem de sentar nessa cadeira? Acho que eu vou me arriscar, Suzana. Então vamos lá, fique à vontade. Será? Então. Fica tranquilo. É tranquilo? Como é que está essa pressão aí? É confortável? Não é extremamente confortável, mas parece que, né, distribui a força pelo corpo e aí fica tranquilo. Exatamente. A área de contato é muito maior, então a pressão fica menor. Então vamos lá, o que a gente pode observar aqui? Qual a força que está atuando sobre o corpo do Samuel? O próprio peso dele. Então esse peso está pressionando o corpo do Samuel contra essa base de pregos. Porém, como nós vimos aqui na nossa expressão matemática, quanto maior a área de contato, menor a pressão. Por isso que dá essa sensação de um certo conforto, né? Agora, e se fosse em um único prego, Samuel? Bom, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Olha, a superfície de contato é muito menor, né, Samuel? Bem menor. Você teria coragem de sentar em um único prego? Não, de jeito nenhum. Voltando aqui à nossa explicação, para um único prego, nós temos, então, uma área, uma superfície de contato aqui muito menor. Então, nós teremos uma pressão muito maior e isso pode machucar, né? Samuel, te agradeço pela participação na minha aula e volte outras vezes. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Ok, então continuando, agora vamos entender o conceito de pressão atmosférica. Bom, como sabemos, o nosso planeta ele está envolvido por uma camada de gases. Os gases da atmosfera são vários: oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Todos esses gases possuem massa, portanto, possuem peso. Sim, há o efeito da gravidade
atraindo esses gases em direção ao centro da Terra. Então, os gases possuem massa, possuem peso, exercem força contra a superfície terrestre. Então, veja aqui essa figura. Ela representa dois locais de altitudes diferentes. Um local está ao nível do mar, então altitude 0, e o outro local está no topo de uma montanha, uma altitude muito maior. Essas colunas representam colunas de gases que possuem o seu peso. Então, eu tenho aqui uma força exercida sobre uma superfície de contato. Então, eu vou ter aqui uma pressão. Ó, atenção, esse P aqui é o peso da coluna dos gases que compõem a atmosfera, tá? Não confunda esse P aqui com pressão, não, certo? Peso é vetorial, a pressão não. Então, aqui, esse peso da coluna do gás está exercendo uma força contra a superfície, portanto, nós temos aqui uma pressão exercida nessa superfície. Agora, vamos observar, lá no nível do mar, eu tenho uma coluna muito maior quantidade de massa de gás aqui. Então, eu vou ter um peso muito maior. Esse peso, ó, peso, força vetorial, a força com que a Terra está puxando essa camada de gás aqui em direção ao seu centro, esse peso está exercendo, então, essa força sobre a superfície. Então, nós teremos uma pressão. Observem, a pressão ao nível do mar é muito maior, porque a força é muito maior, enquanto que a pressão em grandes altitudes é muito menor. Isso aqui, então, representa a pressão atmosférica, a força que todos os gases da atmosfera exercem contra a superfície, inclusive contra o nosso corpo. Nós estamos sujeitos a essa pressão. Bom, e para demonstrar os efeitos da pressão atmosférica, eu trouxe aqui alguns experimentos. Vamos ver, então, por exemplo, o experimento da água que não cai. Para essa demonstração, eu vou utilizar um copo de vidro, água e um cartão de cartolina, um pedaço de cartolina, papel cartão, tá? Então, para ficar visivelmente interessante, eu vou despejar um pouquinho de corante na água, só para dar uma coloração. Esse corante, ele não vai interferir nas propriedades da água. E eu vou despejar a água, então, no copo. Mas eu preciso encher o copo até a borda, quase transbordando. Eu não posso deixar ar dentro do copo. Somente água até a boca do copo aqui. Agora eu vou pegar o meu cartão, vou tampar esse copo com essa água, utilizando o cartão. Vou dar uma pressionada aqui para a água que está muito na superfície transbordar. E agora, então, vou virar o copo de cabeça para baixo. Então, o que a gente observa? Que a água não cai. Mas por que isso acontece? Por que a água não caiu? Bom, aqui nós temos uma diferença de pressão. O copo está totalmente preenchido com água. Então, essa coluna de líquido que está sobre o papel exerce uma pressão menor que a pressão atmosférica que está em volta do copo, fazendo força aqui em toda a superfície do cartão, empurrando o cartão para cima. Então, a pressão atmosférica é maior que a pressão
da coluna de líquido dentro do copo. Por isso, a água não cai. E aí, gostaram? E para complementar as demonstrações sobre a ação da pressão atmosférica, eu trouxe mais um experimento, colocando um ovo na garrafa. Aqui poderemos observar a ação da pressão atmosférica. Vamos acompanhar esse experimento. Então agora vamos para mais uma demonstração da atuação da pressão atmosférica. Então eu tenho um frasco de vidro, um ovo cozido. Então observem, eu vou colocar o ovo no gargalo do meu frasco e pressionar. Aí a gente consegue observar que o ovo não entra, mas vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho aqui água quente que está a 90 graus Celsius. Eu deixei o termômetro em contato com esse líquido, o termômetro entrou em equilíbrio térmico e com isso ele consegue fazer a medição da temperatura da água. Portanto, água quente. Vou jogar essa água quente dentro do vidro. Então, muito cuidado para manusear água quente. Vou preencher completamente o meu vidro aqui com essa água. Esperar um pouquinho para que o vidro aqueça e depois vou despejar novamente a água dentro da garrafa térmica. O ideal é fazer isso usando uma luva, para não queimar a mão. Mas esse vidro que eu estou usando, ele impede aqui a transmissão do calor. Agora sim, vou colocar o ovo no gargalo desse frasco de vidro e vou aguardar um instante. Nós vamos observar o que vai acontecer com o ovo. Ok, então nós observamos que o ovo ele foi pressionado pela pressão atmosférica, que é maior do que a pressão interna do vidro. E por que que isso aconteceu? Quando eu joguei água quente dentro do vidro, eu aqueci o vidro. Despejei a água novamente na garrafa, mas ficou lá dentro vapor d'água. O vapor, ele causa uma pressão interna aqui no vidro. Quando eu coloquei o ovo, esse vapor foi resfriando com o passar do tempo, foi condensando. Então, a pressão interna foi diminuindo, de forma que a pressão atmosférica tornou-se maior que a pressão interna no vidro. E com isso, a pressão atmosférica provocou uma força sobre o ovo, pressionando o ovo que caiu então no interior da garrafa. Interessante, não é? Bom, então espero que vocês tenham gostado desses experimentos. Não se esqueçam, teremos uma outra aula logo após essa, então não saia daí, continue conosco, porque na próxima aula eu continuarei fazendo outros experimentos para demonstrar a hidrostática, que será o assunto dessa próxima aula, logo em seguida dessa, tá? E na aula de hoje, então, nós aprendemos o conceito de pressão, como a pressão atmosférica atua nos corpos. Vou mostrar para vocês aqui as minhas referências para a aula de hoje. E a você, estudante que nos acompanhou, muito obrigada. Continue conosco para a próxima aula daqui a pouquinho. Vejo vocês.